Olá, aqui é o Luiz Viana, sócio na Vorcon Auditores. Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante, a auditoria para propósitos especiais. Sabe quando o trabalho do auditor vai além daquele balanço tradicional que todo mundo conhece? É exatamente sobre isso que fala a norma NBC-TA 800, e eu vou explicar de um jeito bem prático. Olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos entender o que afinal é esse tal de propósito especial. Depois, a gente compara com a auditoria geral para ficar bem claro. Aí, vamos para o mundo real, ver como isso se aplica em condomínios e ONGs. Em seguida, detalhamos como o auditor trabalha e, para fechar, como se monta o relatório final de forma que todo mundo entenda. Vamos lá? Bom, para começar, a gente está acostumado com a contabilidade feita para o grande mercado, certo? Para investidores, bancos, para o público em geral. Mas e quando a necessidade de informação é outra? Quando um balanço padrão, cheio de detalhes, não responde à pergunta que realmente importa para um grupo específico? É aí que tudo começa a mudar. Essa é a pergunta-chave. Pense, por exemplo, num contrato de financiamento que tem suas próprias regras de prestação de contas, ou numa assembleia de uma associação que só precisa entender de forma clara o que entrou e o que saiu de dinheiro. Um balanço completo com todas as normas IFRS pode até atrapalhar, ser complexo demais para essa finalidade. E aqui, a própria norma nos dá a definição. A parte mais importante dessa frase, usuários específicos. É isso. A gente não está falando de um relatório para o mundo todo, mas sim para um grupo bem definido com uma necessidade de informação muito clara. É como se fosse uma contabilidade feita sob medida, sabe? E onde é que a gente vê isso na prática? Olha, em todo lugar. Na prestação de contas de uma ONG para quem doou dinheiro, por exemplo. Para provar que uma empresa seguiu direitinho as regras de um empréstimo. Para atender alguma exigência de uma agência do governo. Ou para mostrar como o dinheiro de um projeto específico foi gasto. A lista é enorme e faz parte do dia a dia de muitas organizações. Certo, para esse conceito ficar ainda mais claro na nossa cabeça, vamos colocar os dois mundos lado a lado. De um lado, a auditoria que todo mundo conhece, a de propósito geral. Do outro, essa de propósito específico. O legal de ver assim lado a lado é que a diferença fica muito nítida. A auditoria geral, ela mira um alvo bem amplo, o mercado, e por isso usa o arsenal completo das normas contábeis. Já a auditoria específica é como um laser. Ela mira em usuários determinados, usando critérios que podem vir de um simples contrato, e foca só naquilo que realmente interessa para eles. Beleza? Vamos sair um pouco da teoria e ver onde isso acontece de verdade. Onde a gente mais vê a NBC-TA 800 sendo usada aqui no Brasil? Basicamente em dois lugares muito comuns, condomínios e entidades do terceiro setor, como as ONGs. Pensa na assembleia do condomínio. Ninguém ali quer discutir depreciação acumulada ou teste de recuperabilidade de ativos, né? O pessoal quer saber o seguinte: o dinheiro que a gente pagou de taxa foi suficiente para cobrir as despesas? Onde esse dinheiro foi gasto? O foco é esse, direto, prático. O objetivo final é a boa e velha prestação de contas. E no fim das contas, é isso que importa. Seja para um morador de condomínio, um associado de uma ONG ou para quem assinou um contrato, o que se busca com esse tipo de auditoria é uma palavra: confiança. É ter a certeza de que aqueles números, para aquela finalidade, são verdadeiros e confiáveis. Tá, mas e o auditor? Como ele trabalha nesse cenário? Será que o rigor diminui só porque o propósito é mais específico? A resposta é um grande sonoro não, e a gente vai entender direitinho o porquê agora. Primeiro ponto, que é a regra de ouro da auditoria e nunca muda. Quem prepara as informações é a administração, seja o síndico do condomínio ou o diretor da empresa. O auditor não prepara nada. Ele recebe o material e o avalia com o que a gente chama de ceticismo profissional. Essa divisão de papéis é sagrada. E essa responsabilidade não é pequena, viu? A administração tem que garantir que os dados são íntegros, que existem controles para evitar erros ou até fraudes. E tem um ponto crucial. É ela quem define que a base contábil usada, seja um contrato, um estatuto ou um regulamento, é a correta para aquele propósito. E aqui está talvez o ponto mais importante desta parte. A NBC-TA 800 não é um atalho, não é uma auditoria light. Pelo contrário, o auditor aplica as mesmíssimas normas técnicas rigorosas. Ele tem que avaliar os riscos, por exemplo, o risco de uma despesa do condomínio ser falsa. Ele tem que responder a esses riscos, testando os pagamentos, e ele tem que obter evidências como notas fiscais e contratos. O que muda não é o como se audita, mas sim o que está sendo auditado. Muito bem, agora vamos falar do resultado de todo esse trabalho, o relatório do auditor. Num trabalho de propósito especial, a forma como a conclusão é comunicada é:
Nossa, é absolutamente crítica. É fundamental para evitar que alguém pegue aquela informação e use do jeito errado. E essa frase, tirada da própria norma, é a mais importante do relatório. O auditor é obrigado a colocar um parágrafo de ênfase, que funciona basicamente como uma placa de trânsito. Um grande aviso luminoso dizendo, olha, atenção, essas demonstrações foram feitas para este propósito específico. Se alguém tentar usá-las para outra coisa, a conclusão pode ser totalmente equivocada. Então, resumindo, o relatório precisa ser transparente sobre esses 4 pontos. Primeiro, para que servem essas demonstrações? Segundo, qual foi a régua contábil usada? Terceiro, para quem elas foram feitas? E quarto, de novo para reforçar, quais são as limitações de uso? Não pode ter espaço para dúvida. No final, o que a NBC TA 800 nos mostra é que a auditoria é uma ferramenta muito mais versátil do que se imagina. Ela não se limita a verificar balanços para a bolsa de valores. É uma ferramenta poderosa, flexível, que se adapta para levar confiança exatamente onde ela é mais necessária em situações bem específicas do nosso cotidiano. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Pensando num condomínio, numa associação ou num projeto, a forma como as contas são apresentadas hoje está de fato construindo confiança? Ou será que, na verdade, ela acaba gerando mais dúvidas e incertezas entre as pessoas interessadas? E se esse assunto despertou interesse e você quer continuar aprendendo sobre as normas de auditoria e outros trabalhos especiais, não deixe de acompanhar nossos próximos materiais e também os artigos que publicamos lá no blog da Vorcon.